Meu irmão, quanto tempo longe de você. Pois é, mas estamos chegando para dar um passo a mais. Obrigado a todos que interagiram conosco, você que deixou um comentário, você que compartilhou, você que deu um like, você que casualmente ou casualmente ou ocasionalmente, deu uma visualizada de meio minuto. Obrigado a você. Obrigado a todos que nos estão apoiando no nosso canal. Eu não sei nem o que era que eu estava falando, eu deixo as coisas anotadas aqui. Aí, né? Bem, o nosso ponto de partida, o melhor ensinamento de Jesus sobre a oração, que deve ser dirigida somente a Deus, está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Esta é a afirmação do professor Leandro Quadros, da Igreja Adventista, que diz em Mateus 6, 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo ora ao teu Pai que está nos céus. Tá bom? Então, o que ele está dizendo é que a Bíblia condena orar a Maria. Aí depois, o Nicodemos, ele que é presbiteriano, protestante reformado, né? Presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele diz onde o catolicismo encontra base bíblica para adorar Maria e os santos. Então, esta afirmação não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele está dizendo que nós adoramos Maria e adoramos os santos. E por aí vai, e ele faz aqui umas referências que vamos começar a olhar essas referências bíblicas. Você tem que entender um ponto, meu querido irmão. Por exemplo, o professor Leandro Quadros, ele colocou apenas Mateus capítulo 6, versículo 6, né? E depois ele colocou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que é o que estamos discorrendo, a questão de um só mediador, né? E o Nicodemos, o pastor Nicodemos, ele já foi mais longe, ele pegou outros mais textos. Por quê? O que é que acontece? Você lembra que o padre Dalvan disse que não podemos entrar no terreno deles? Não devemos entrar no terreno deles, porque uma hora ele vai te enrolar. Não é que ele vai te enrolar. A questão não é esta. A questão é que há um princípio protestante, que é o princípio da autossuficiência, do nariz empinado. Isso eu falo porque eu conheço isso assim, e assim, assim, assim. Se tiver uma reunião em algum lugar que tenha alguns cristãos, e sobretudo de outras, dependendo da igreja que seja, um determinado grupo que se acha mais, a última palavra tem que ser a dele. Ele tem que falar mais alto, ele tem um conhecimento melhor, ele tem a melhor explicação. Então, isto aqui é quase que inerente ou ontológico no protestantismo. Ele não quer aceitar uma interpretação, uma explicação vinda da Igreja Católica. Quando eles mesmos não têm essa explicação. Observe isto. Porque eles mesmos eles mesmos não têm explicação? Tem. Olhe lá na sua cidade conte assim num determinado local, quantas igrejas tem por ali, mais ou menos. Pegue o mesmo texto e dê para cada um deles explicar. Cada um tem uma explicação.
Por isso estou dizendo, quando eles não têm explicação. Por que não tem explicação? Porque cada um tem uma explicação. Repito-me. Eles podem até de alguma forma aceitar daquela, mas quando chega na Igreja Católica, não. A Igreja Católica não conhece Bíblia. A Igreja Católica pegou a Bíblia, os apóstolos, né? Eles escreveram a Bíblia muito bem, eles organizaram os livros, o cânon da Sagrada Escritura, aí entregaram lá para a Igreja Católica desvirtuou tudo, embolou tudo e fez um mingau de caroço na Bíblia. Eles não se dão conta, não consideram que para terem, né? É uma conversa que fica já até chata, de tão redundante, tão repetitiva, mas é um fato, tem que ser, isto precisa ser colocado, que foi a Igreja Católica, ao longo de mais de 300 anos, que foi pegou, olha este evangelho aqui, de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, cartas de Paulo, e no Tiago, e Hebreus, e Apocalipse, e não sei o que. Gente, só Apocalipse tinha mais de 200. Você tem ideia de quantos evangelhos haviam atribuídos aos apóstolos? Tem ideia do trabalho da igreja para dizer, vamos ficar com Mateus, vamos ficar com Marcos, vamos ficar com Lucas e vamos ficar com João. Pronto, estes 4 aqui. Este foi um trabalho da igreja. Por exemplo, quando se diz, eu só aceito a Bíblia, aquilo que está na Bíblia. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque para eles aceitarem essa Bíblia que hoje eles têm nas mãos, eles tiveram que aceitar uma instância anterior ao texto bíblico, que foi a tradição da igreja. Foi a tradição da igreja quem determinou o cânon da Sagrada Escritura. Então, como dizia, embora esta seja a verdade, contudo, eles não querem aceitar. Por mais que você explique, por mais que você fale, por mais que você busque a coerência exegética, etimológica e semântica do texto, eles não querem aceitar. Até porque vem da Igreja Católica. Como foi que disse para a questão de Natanael? Oh, meu Deus, surgiu aqui. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Mas foi Filipe, né? Foi Filipe que encontrou Natanael. Encontramos o Messias, aquela coisa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael. Pode vir alguma coisa boa da Igreja Católica? Essa Bíblia que você tem na mão veio literalmente dela. Inclusive o Antigo Testamento, porque foi a Igreja Católica que disse: estes livros do Antigo Testamento são canônicos. Não foi ela que escreveu, mas foi ela. Se não fosse a Igreja Católica, você não teria esse Antigo Testamento nas suas mãos. Foi ela quem disse: estes livros são canônicos, são sagrados. Então veja aí, para você ter esse livro nas mãos, você está aceitando não só a Bíblia, está aceitando a tradição da igreja. Onde tem na Bíblia um versículo para você ler, olha, os livros da Bíblia são estes: Gênesis, Êxodo,
Levítico, Número, Deuteronômio e por aí vai. Os evangelhos são estes aqui. Por exemplo, para eu aceitar o Antigo Testamento, eu tenho que aceitar a tradição judaica. Os seus cânones. E nós temos 2, pelo menos, que merecem atenção: o palestino e o alexandrino. Eu não vou me meter nisso, que o padre Dalvão vai falar sobre isso. Lutero ficou, em função do que estava acontecendo com a igreja, ele ficou com o cânone palestino e a Igreja Católica ficou com o cânon alexandrino, que comporta os 7 livros deuterocanônicos, não apócrifos. Os apócrifos é outra coisa. Quem diz que estes 7 livros, e no Antigo Testamento, são apócrifos, ou é ignorante, não conhece a história, ou é maldoso, ou é desonesto intelectualmente, sabe da verdade. Então, são esses pontos e esses fatores, e tantos outros, que levam-nos a refletir. Quem fala a verdade? Esses que dizem que só a Bíblia, defendem a Bíblia, unicamente a Bíblia. A minha igreja é uma igreja bíblica. Opa! Será mesmo? Há um princípio quando, por exemplo, o Leandro Quadros e o Nicodemos, eles vão mostrar na Bíblia, este é um princípio protestante e calvinista, mais calvinista que luterano. Porque quem deu uma burilada na Reforma Protestante foi Calvino. Uma hora a gente fala um pouco sobre isso. Tá? Calvino não aceitou um monte de coisa de Lutero. Isso aqui não pode. Então, de certo modo, a verdadeira reforma protestante, jamais consolidada, jamais sistematizada, ela vem na segunda, ela inicia na segunda onda dos reformadores, que é com Calvino. Parece-me que ele nasceu em 1608, 1609, alguma coisa assim. Ele não conheceu Lutero. Em 1534, ele sai da Igreja Católica, com a qual tinha vínculos. Então, há um princípio calvinista de sistematizar, palavra por palavra. Tem que provar com o texto da Bíblia. Não, isto está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Opa. É o que o padre Dalvão falou. Não entre no campo deles. Por quê? Eles partem do livro. A Igreja Católica, ela não surge do livro. A Igreja Católica não surge do livro. Eles partem do livro. Ou seja, tudo que eles querem fazer, tudo entre aspas, aquilo que convém, precisa estar fundamentado no livro. Eis a razão que precisamos observar o que disse o padre Dalvan.
Tenhamos cuidado, não entremos no terreno deles. Porque quando entramos no terreno deles, eles podem nos dar uma trancada violenta. E pode acontecer de você não saber sair. Eis que é uma tarefa árdua trabalhar esses temas. Mas este caso, este texto em questão de 1 Timóteo capítulo 2, 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a gente não precisa de muitas argumentações. Repito uma palavra aqui. Quem pega este texto de 1 Timóteo 2, 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e o aplica aos santos católicos, a Nossa Senhora, repito-me, ou é ignorante ou é desonesto intelectualmente. Ele sabe a que o texto está se referindo, mas porque lhe é conveniente. Ou seja, o princípio da sola escritura tem que se propagar, tem que continuar. Ele não pode ser subtraído em nenhum momento, ele tem que prosseguir. Então eu preciso pegar este texto e afirmar que ele está condenando o culto aos santos, está condenando a mediação dos santos, está condenando a mediação de Maria Santíssima. Já disse que se tem alguém que é produtor de mediadores, de intermediários, esse alguém é Deus. E geralmente, São Paulo, que não aconteceu com ele, que aconteceu com Jeremias, com Moisés, lá no ventre eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. São Paulo vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, fomos escolhidos por Deus. Então Deus, ele escolhe os seus mediadores, os seus intermediários, já no ventre materno. Ele os prepara, ele os capacita. Deus é um produtor de mediadores. Então é necessário que busquemos saber em que sentido São Paulo está dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é exatamente um pouco disso que vamos tratar. Eu estou conseguindo ler 18 minutos, vamos parar por aqui, mas eu volto. Vou tentar gravar mais um vídeo agora, contextualizando. Por favor, você pega a sua Bíblia aí na sua casa, porque eu vou dar as referências bíblicas e vamos ver com qual referência, com quais referências 1 Timóteo capítulo 2, 5 combina. Que tipo de mediação São Paulo está falando aqui? Na qual e da qual Jesus é o único mediador. Irmã Vânia, a senhora já antecipou alguma coisa aí, né? Um abraço, Deus abençoe todos vocês. A gente volta com este tema. Prepara a sua Bíblia.